Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do George Smith. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2005 em um cruzeiro. George Smith nasceu no dia 3 de outubro de 1978 nos Estados Unidos. Na época dos fatos que eu vou contar hoje, ele estava com 26 anos de idade. E o George trabalhava gerenciando a empresa que os pais dele tinham. Em 2005, o George se casou com a Jennifer. E a Jennifer ela estava iniciando um novo emprego, ela tinha se tornado professora na educação infantil. E o casal decidiu fazer um cruzeiro de lua de mel. O George e a Jennifer, então, embarcaram de Barcelona no navio no dia 29 de junho e a viagem deveria ter uma duração de 12 dias. No dia 1º de julho, o navio atracou na costa italiana e o casal aproveitou para passear pelo local acompanhado de um jovem chamado Josh. O Josh ele tinha 20 anos de idade. Eles tinham conhecido o Josh no cruzeiro. Já no dia 4 de julho, o navio atracou em uma ilha grega e o casal aproveitou para desfrutar do local. Mais tarde eles tiveram um jantar romântico e após o jantar eles encontraram com um casal também recém-casado que eles tinham conhecido no cruzeiro. Mais tarde, nessa mesma noite, o casal encontrou com o Josh no cassino do cruzeiro. Então, quando o cassino fechou, o casal foi a uma festa em uma discoteca também no cruzeiro. E é possível ver o George em imagens de câmeras de segurança deixando o cassino às 2h30 da manhã. Já na discoteca eles estavam acompanhados do Josh e também de 3 homens russos, mas que moravam nos Estados Unidos, o Greg e o Zack, que eram primos, e também um amigo deles chamado Rusty. E esses jovens todos tinham menos de 20 anos de idade, eles tinham 18 e 19 anos. Bom, no dia seguinte, já era dia 5 de julho, uma adolescente chamada Emily, que estava de férias nesse cruzeiro com a família dela, teria olhado pela janela e ela viu que parecia ser sangue no barco salva-vidas. E esse sangue, essa mancha de sangue, ela parecia ter se arrastado pela lateral do barco, o que fazia parecer que alguma pessoa que estava ferida estava no barco salva-vidas e então acabou escorregando e caiu para fora, caiu no mar. E ela não foi a única a ver essa mancha de sangue, outros passageiros também viram e os funcionários do navio foram avisados por volta das 8h30 da manhã. E a cabine que a Emily estava hospedada junto com os pais, ela ficava abaixo da cabine do George e da Jennifer. Os funcionários então começam a verificar se os passageiros que estavam localizados na cabine daquela lateral, daquela região, estavam bem, porém eles não conseguem encontrar a Jennifer e o George. Eles começam a procurar pelo casal e eles acabam encontrando a Jennifer no spa do cruzeiro. A Jennifer conta que de manhã, quando ela acordou, o marido não estava no quarto, não estava na cabine. Porém, ela não achou muito estranho, já que numa noite anterior, ele tinha dormido na cabine de um dos amigos que ele tinha conhecido ali no cruzeiro. Então ela imaginou que era isso que ele tinha feito novamente. E como ela já tinha agendado essa massagem, ela resolveu ir até o spa. E ela não viu o marido desde a noite anterior, da madrugada anterior, quando eles estavam na discoteca. Porém, os funcionários tinham encontrado na marquise da varanda da cabine do casal uma mancha de sangue. Isso fez com que os funcionários acreditassem que o George tivesse caído e que aquela mancha de sangue que estava no barco salva-vidas também fosse dele. Eles verificam esses novos amigos do casal e o George não estava com eles, mas eles contam quando tinha sido a última vez que eles tinham visto o George. O navio acaba atracando na Turquia e as autoridades turcas, elas embarcam no navio para poder investigar o que tinha acontecido com George. Eles inicialmente desconfiavam da Jennifer e eles acreditavam que um crime havia ocorrido. Eles a interrogam e interrogam também os novos amigos do casal. Bom, o Josh contou que ele saiu da discoteca e voltou para a cabine dele às 3 da manhã, porque ele tinha comprado uma garrafa de uma bebida de absinto na Itália e ele queria abrir essa garrafa, ele queria beber desse absinto. E absinto é uma bebida forte e ela tem um teor alcoólico que pode variar dependendo das regras de cada país. E algumas vezes podem conter também ingredientes que podem causar alucinações.
E os passageiros do navio, eles não podiam entrar com bebida no navio, eles não podiam levar a própria bebida. Eles podiam apenas consumir as bebidas alcoólicas que eram vendidas no bar do navio ou então nos restaurantes também do navio. Mas o Josh, com a ajuda do George, teriam conseguido entrar com essa garrafa após o navio ter atracado na Itália. Eles teriam escondido a garrafa e conseguiram entrar com ela. Uma funcionária que fazia a limpeza no navio, ela deu um testemunho dizendo que ela tinha visto o George, o Josh, o Zack, o Greg e o Rusty bebendo daquela garrafa de absinto. Algumas testemunhas também relataram ter visto a Jennifer, que no cassino parecia estar completamente sóbria. E já na discoteca, quase que de repente, ela teria ficado bastante alterada, mal conseguia se equilibrar. E algumas pessoas relataram ter visto a Jennifer se apoiando no supervisor do cassino. O supervisor do cassino se chama Lloyd e ele teria acompanhado esse grupo de amigos e o George e a Jennifer até a discoteca. Bom, algumas pessoas relataram ter visto a Jennifer se apoiando no Lloyd como quem estava tentando manter o equilíbrio. E algumas outras pessoas tiveram uma percepção diferente e disseram que ela estava flertando com o supervisor do cassino. Da mesma forma, algumas pessoas têm uma visão diferente do que teria acontecido a seguir. Algumas pessoas viram o George e a Jennifer discutindo, provavelmente por conta dessa atitude da Jennifer. Mas algumas pessoas entenderam que eles estavam, de certa forma, brincando e não discutindo. Estavam ali rindo da situação que a Jennifer se encontrava, já que ela não estava conseguindo manter o equilíbrio. De qualquer forma, a Jennifer teria deixado a discoteca às 3h30 da madrugada e já o George permaneceu lá com os amigos. Os três russos, eles contaram que o George ele estava muito embriagado, então eles acompanharam ele até a cabine dele. Eles teriam colocado ele deitado na cama, tiraram os sapatos do George e nesse momento a Jennifer não estava na cabine. Lembrando que ela teria saído da discoteca antes do George. Bom, depois disso eles teriam ido embora para a cabine deles e isso seria às 4h. Já segundo o depoimento do Josh, a Jennifer teria saído da discoteca acompanhada do Lloyd, o supervisor do cassino. E o mesmo foi dito pelos amigos russos. Os investigadores então conversam com esse supervisor. Ele conta que ele não deixou a discoteca com a Jennifer e que ele chegou na cabine dele às 3h25 da madrugada. E isso foi comprovado pelo cartão ali, pela informação do cartão de entrada na cabine. E também pela namorada do Lloyd, que estava na cabine no momento que ele chegou. E essa mesma funcionária da limpeza que tinha visto os jovens bebendo da garrafa de absinto, ela também viu a Jennifer cambaleando, tentando entrar no elevador. Então ela acompanhou a Jennifer até o elevador. E ela viu quando a Jennifer saiu do elevador e seguiu no corredor na direção à esquerda. Porém, a cabine do casal ficava à direita. De qualquer forma, a Jennifer ela tinha sido encontrada por alguns funcionários do navio às 4h30 da manhã, apagada no corredor, uma distância considerável da cabine do casal. Os funcionários, então, a acompanharam até a cabine que ela estava hospedada com o George. Eles teriam entrado na cabine às 4h52 da manhã. E esses horários eles podiam ser confirmados porque precisava de um cartão para entrar, para poder abrir a porta das cabines. Então ficava registrado o horário que as portas eram abertas. Quando eles chegaram no local, eles perceberam que as cortinas estavam fechadas. E como elas não estavam se movimentando, o que indicava ali que não havia vento, eles deduziram que as portas para a varanda também estavam fechadas. E quando eles deixaram a Jennifer na cabine, o George não estava lá. Segundo o depoimento do Josh e dos amigos russos, eles teriam deixado o George às 4h lá na cabine. Então, mesmo que imagine-se que o George tenha se levantado depois dos amigos saírem e ele tenha ido até a varanda da cabine, por qual razão ele fecharia as cortinas e a porta da varanda? Bom, começou a se questionar se o George ele teria sofrido ali algumas alucinações por conta da bebida e tenha pulado da varanda do navio. Mas os especialistas afirmaram que isso não era possível, porque ele teria que beber uma quantidade de 3 litros da bebida para poder ter ali algum efeito alucinógeno e que a esse ponto ele já teria perdido a vida por coma alcoólico. Outra teoria que foi levantada era de que o casal podia ter sido drogado.
Isso também porque várias pessoas repararam que a Jennifer ela passou de um estado em que ela parecia estar completamente sóbria para de repente não conseguir nem ficar em pé. E ela não tinha sido vista consumindo uma grande quantidade de bebida alcoólica. E ela também não havia consumido absinto. Junto a isso, o fato de que algumas pessoas tinham contado aos investigadores que eles tinham ouvido o casal dizer que eles tinham uma grande quantidade de dinheiro na cabine. Esse dinheiro teria sido presente de casamento. O George ele também estava usando um relógio que ele tinha ganhado do padrinho de casamento e da Jennifer, e era um relógio que tinha um valor muito alto. Então surgiu a hipótese de que eles poderiam ter sido drogados para então terem esse dinheiro ou mesmo o relógio roubados. Entretanto, a família do George disse que esse dinheiro não existia, que eles não ganharam esse dinheiro de presente. Já nos lençóis da cabine do casal foram encontradas 2 pequenas manchas de sangue e que acreditavam-se que o padrão ali do sangue poderia ser resultado de alguém ter tirado à força o relógio do George. De qualquer forma, os investigadores turcos eles não conseguiram chegar a uma conclusão do que teria acontecido com George. E a família declarou que eles não fizeram uma boa investigação. Também é estranho que eles tenham interrogado os 3 russos juntos, já que geralmente quando eles vão fazer um interrogatório, eles costumam interrogar as pessoas separadamente, para que cada um possa dar a sua versão sem ser influenciado pela visão dos demais. E a cabine e o barco salva-vidas eles foram limpos apenas algumas horas após o ocorrido, ou seja, no mesmo dia 5 já estava tudo limpo. Então a família do George acabou contratando uma equipe de investigadores particulares e eles fizeram um teste na varanda da cabine do navio e eles conseguiram provar que era quase impossível que o George tivesse caído acidentalmente por conta da altura ali da varanda e da altura do George, a não ser que ele tivesse, por exemplo, subido numa cadeira. O FBI ele entrou no caso e eles começaram se concentrando nos 4 jovens, no grupo de amigos, já que eles teriam visto o George por último. Um casal que estava na cabine ao lado da cabine do George e da Jennifer. Eles contam que eles teriam ouvido naquela noite. O homem, que era um chefe de polícia aposentado, ele contou que ele e a esposa tinham ouvido uma discussão muito alta. Então eles bateram na parede pedindo silêncio e eles também teriam telefonado na recepção do navio para reclamar do barulho. A discussão então teria passado para a varanda da cabine. Então o casal ouviu alguém dizer boa noite repetidamente, como se a pessoa quisesse ali que alguém saísse da cabine e deixasse o local, fosse embora. E eles também ouviram que parecia ser alguém movendo os móveis da cabine ou até mesmo deixando cair um dos móveis. E então, de repente, por cerca de 2 minutos, ficou um completo silêncio e depois eles ouviram um golpe, um barulho muito alto. Esse mesmo golpe foi ouvido por outros passageiros. Então o homem foi até a porta para olhar para o corredor e foi nesse momento que ele viu 3 homens que pareciam estar deixando a cabine, porém ele não conseguia identificar os 3 homens. Como eu falei, outros passageiros também relataram ter ouvido esse último golpe e acredita-se que possa ter sido o barulho do George atingindo a marquise da varanda. Algumas pessoas também disseram ouvir um grito de mulher logo após esse golpe, porém não há nenhum indicativo de que tivesse uma mulher na cabine nesse momento. Já em 2010, o Greg ele estava cumprindo uma pena de 3 anos por conta de uma acusação relacionada a tráfico de substâncias ilícitas. E ele concordou em dar ali um testemunho, dar um depoimento enquanto testemunha no caso do George. Quando ele foi questionado se ele acreditava que a Jennifer tinha envolvimento no que tinha acontecido com o George, ele respondeu sem comentários. E o mesmo ele respondeu quando foi questionado se ele acreditava que o Lloyd, o supervisor do cassino, tinha envolvimento. E segundo a versão do Josh, eles, após deixarem a cabine do George, após levar o George até a cabine, eles tinham retornado para a cabine deles. Então eles teriam pedido uma espécie de serviço de quarto, eles teriam pedido comida. E após comerem, ele disse que o Greg deixou a cabine novamente. Porém, o Greg negou que isso tenha acontecido, ele disse que ele não deixou a cabine após eles comerem. E apesar dos 4 jovens afirmarem que eles tinham pedido esse serviço de quarto, tinham pedido comida após deixar o George na cabine dele, não havia nenhum registro que indicasse que isso tinha ocorrido. O Greg era o mais disposto a colaborar com as autoridades e a dar as informações que ele tinha sobre o que tinha acontecido naquela noite.
Porém, em dezembro de 2019, o Greg ele teve a vida tirada no que a polícia acredita ter sido uma emboscada. Eles ainda não conseguiram resolver o caso do Greg, então eles não sabem se tem alguma ligação com o caso do George. Infelizmente, eles não conseguiram dizer com certeza o que teria acontecido com o George e o corpo dele nunca foi encontrado. A Jennifer, que tinha aberto um processo contra a companhia responsável pelo cruzeiro, acabou aceitando um acordo e a família do George, ela não viu isso com bons olhos. Eles acreditam que ela aceitou esse acordo porque ela não queria que tivesse ali algumas informações constrangedoras em relação ao que tinha acontecido aquela noite expostas. A família também acredita que a Jennifer sabe mais do que ela contou às autoridades. A Jennifer, por outro lado, declarou que a família do George não quer admitir que ele tenha consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica e que ele também consumia medicamentos prescritos e que isso possa ter causado uma queda acidental. A Jennifer ela casou novamente e teve filhos. Já a família do George disse que é muito difícil seguir com a vida sem saber o que aconteceu com o George e nem mesmo ter encontrado o corpo dele. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se você não for inscrito e até o próximo vídeo.